Saudações a todas e todos, meu nome é Suelen, eu sou psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Inicialmente eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento e Universidade do Porto pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho, cujo tema é a precarização do trabalho das professoras durante a pandemia na fronteira. Este tema é resultado da pesquisa que realizei no âmbito da pós-graduação em psicologia na UFGD, e por isso que é importante destacar que, inicialmente, após a declaração oficial da Organização Mundial da Saúde, realizada em 11 de março de 2020, nós começamos a observar que algumas intervenções foram realizadas no Brasil a fim de controlar a disseminação da Covid-19. E dentre elas, toma-se como medida a paralisação do sistema de ensino básico, médio e superior de ensino. Um dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na educação pública brasileira foi a mudança do modelo de educação presencial para um regime de ensino remoto emergencial, com o propósito de retomar as atividades escolares. Por se tratar de um novo formato de ensino, é preciso que se investigue suas consequências para professoras e estudantes, uma vez que o contato e a relação de aprendizagem foram modificados pelo uso das tecnologias de informação e comunicação. Deste modo, nesta pesquisa, elenquei contribuições das memórias e relações de trabalho de professoras em diálogo com as epistemologias feministas, com estudos que foram realizados no âmbito da pandemia e da precarização do trabalho. O objetivo principal foi discutir os fatores que contribuíram para o aprofundamento da precarização do trabalho de mulheres docentes durante a pandemia nos municípios de Dourados e Ivinhema, localizados no estado de Mato Grosso do Sul. A partir de contatos com estudos sobre o tema, constatei que poucas pesquisas abarcam a história, as vivências e experiência das mulheres docentes no território de Mato Grosso do Sul. Diante desse ato bibliográfico, busquei tecer nesta pesquisa reflexões sobre os fatores que influenciaram para o aprofundamento da precarização do trabalho das mulheres docentes, bem como identifiquei a necessidade da elaboração de pesquisas que abarcassem a dimensão trabalhista deste enfoque, sobretudo em contexto fronteiriço. Os territórios fronteiriços apresentam a dimensão da complexidade que se coloca em viver e estar nesta fronteira historicamente colonizada. Glória Anzaldúa tece sobre as identidades fronteiriças, compreendendo que as fronteiras elas vão extrapolar as dimensões apenas geográficas, políticas e econômicas, e se constituem principalmente a partir de dimensões simbólicas, complexas, identitárias, imbuídas de sentidos e significações que constituem o ser, estar, viver neste contexto. Leite e Baller salientam que parte das pesquisas que tratam sobre a fronteira excluem os corpos e as perspectivas das mulheres. Por isso que é importante trazer as diversidades étnico-raciais, de gênero e de classe. Por ser uma pesquisa qualitativa, busquei realizar entrevistas à distância através do Google Meet com 11 professores de escolas públicas atuantes do estado de Mato Grosso do Sul. A abordagem metodológica qualitativa se justifica neste trabalho por envolver as experiências e as dinâmicas das relações sociais. As participantes foram mulheres professoras com idade entre 33 e 48 anos. Como resultado, por meio das narrativas das docentes, concluiu-se que a pandemia afetou significativamente o cotidiano delas. As professoras narraram que um dos grandes efeitos da pandemia foi o cansaço decorrente do trabalho remoto, do luto constante, das demandas de cuidado e a dificuldade de separação entre os trabalhos produtivo e reprodutivo exercidos no mesmo território, trabalho, casa. Com a necessidade imposta do manuseio de tecnologias, muito se observou a sobrecarga de trabalho das professoras na relação das pessoas que também estavam ocupando o mesmo ambiente, no barulho ocasionado por vizinhos e instalações inadequadas para o exercício do trabalho. Tiveram que gastar do próprio salário para dar conta do uso da internet 3G ou 4G, da internet banda larga, da compra de planos de aplicativos e também na obtenção de novos dispositivos eletrônicos, como o celular, para garantir a melhor qualidade de interlocução com os estudantes e as pessoas envolvidas no teletrabalho. O que foi possível observar é que, dentro da ótica de utilização dos TICs, a trabalhadora se encontra diante de uma situação precária, ao ter o seu horário estendido para horas específicas de trabalho, atendendo demandas da gestão, de estudantes, acompanhando dúvidas e explicando conteúdo. Observamos então que a responsabilização pelo processo educativo recaiu majoritariamente sobre as mulheres professoras.
Isto foi observado no município de Dourados e Iviema ao longo do ano de 2020 e 2021, quando as docentes são impelidas a continuar desenvolvendo suas atividades, pois caso isso não acontecesse, elas poderiam deixar de receber o salário, o que afetaria de modo significativo na subsistência das mesmas. Em relação às docentes contratadas, por exemplo, caso não houvesse aulas, não haveria justificativo para a contratação e isto resultaria na demissão das professoras do cargo. A entrega de atestados médicos e psiquiátricos se fizeram presentes, pois o medo também era recorrente. Tanto o receio em relação à contaminação da Covid-19 e o luto em relação aos familiares e amigos, quanto à instabilidade do retorno ou não à aula presencial, já que os órgãos públicos do estado de Mato Grosso do Sul, mesmo com a lotação de UTIs e o alto nível de contaminação pela Covid-19, analisavam constantemente a possibilidade do retorno presencial das aulas. Quando pensamos sobre o trabalho realizado pelas professoras nas escolas públicas, é necessário também trazer a variável do sexo. Foi visível a permanência da invisibilidade do trabalho doméstico. Houve maior sobrecarga das atividades de cuidado, como se fosse a obrigação da mulher. Houve também nas narrativas a desvalorização do trabalho doméstico, como se este não fosse de fato um trabalho. Como dizem Ávila e Ferreira, o trabalho reprodutivo ou doméstico era apartado dos estudos ou relegados ao segundo plano. Foi apenas a partir do século XX que críticas sobre a divisão sexual desigual do trabalho começaram a ser construídas pelo movimento feminista, denunciando as teorias que apenas retratavam o trabalho produtivo e olhavam as mulheres pelas lentes biológicas e fatalistas. Através das denúncias dos movimentos feministas, que também foi possível descortinar a elevada quantidade de trabalhos exercidos pelas mulheres de forma gratuita, com a finalidade de atender aos outros. No âmbito, portanto, da dominação capitalista e patriarcal, os corpos das mulheres são subjugados às jornadas de trabalho cada vez mais exorbitantes, e a força de trabalho que elas exercem, tanto no âmbito das atividades produtivas quanto nas reprodutivas, são comercializadas como mercadoria. No caso do trabalho do cuidado, apesar da importância deste para as relações sociais e cotidianas, ainda não há o devido reconhecimento e nem sempre as mulheres podem decidir desenvolvê-lo ou não. Sobre o tempo de trabalho, Hirata afirma que o tempo do trabalho doméstico, desempenhado em sua maioria por mulheres, é contrário ao tempo do cronos linear, já que as mulheres geralmente estão envolvidas com questões afetivas, de cuidado, de reprodução e manutenção da vida. Por isso, o tempo de trabalho reprodutivo é praticamente imensurável, em suma, sem horário para iniciar e terminar. Observamos nos relatos das professoras que as dinâmicas das atividades de cuidado refletiram de maneira intensa na jornada de trabalho, como quando Catarina afirma que em sua casa ela que cuida de sua mãe idosa, ou de Amélia, quando expõe que faz tudo, inclusive cuida da casa, do quintal e da neta. Este cenário também se configura no caso de Carla, Rita e Yara. A angústia que marcou a rotina dela se fez presente na maioria de suas falas. Os questionamentos e as reflexões também eram recorrentes e se revelavam em seus olhares, gestos e discursos. Por meio dos relatos, foi possível também observar a falta de acesso da comunidade escolar a equipamentos e as tecnologias. Por isso, a preservação da vida foi colocada em segundo plano neste estado. Os problemas associados ao acesso à internet e equipamentos pela comunidade escolar foram secundarizados, assim como as condições de trabalho das docentes. Nas narrativas, observamos que as redes sociais foram corriqueiramente utilizadas e as docentes buscaram auxílio de colegas, amigos, familiares para manipular essas redes. As professoras também disseram que aumentou a sensação de estabilidade em seu trabalho ao longo da pandemia e que sempre buscavam contornos e formas de lidar com essa nova condição. Disseram que também tiveram gastos maiores com materiais impressos, pacotes de programas, formatação de celular e notebook, gastos com transporte e contas de energia e água que foram utilizadas em suas próprias residências. Enquanto conclusão dessa pesquisa, então, de fato, a gente percebe que atuar neste tempo aumentou a precarização do trabalho das mulheres docentes, que foram sobremaneira expostas a exigências em todas as esferas de suas vidas. Este tempo também colocou em relevo as desigualdades sociais e educacionais que antes pareciam pouco evidenciadas sob discursos de igualdade de oportunidades, uma vez que o ensino remoto deixou de fora as pessoas que não tinham acesso às tecnologias de informação, acentuando a nossa precária cidadania na formação escolar. Finalmente,
Com essa pesquisa e a partir das próprias narrativas das docentes, buscamos tirar o trabalho delas da invisibilidade e acreditamos também que a ação política entre as mulheres é de suma importância, bem como o reconhecimento de suas práticas. É necessário, portanto, a construção de novos saberes, com a intenção de organizar práticas críticas e libertadoras, através de um novo vocabulário político e de vida. Obrigada.